tema da mensagem dessa noite é o preço do discipulado. Amém? Qual o tema da mensagem? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu. Amém? Coloca a sua Bíblia sobre a sua cadeira e nós vamos orar a Deus e vamos pedir a Deus que fale ao nosso entendimento nessa noite. Vamos pedir a direção de Deus, porque através da palavra nós queremos sair daqui transformados, abençoados. Nosso culto é um culto racional. Você vai falar com Deus e Deus vai te responder. A palavra de Deus é resposta para todos nós, amém, irmãos? Então nós vamos falar com Deus: Senhor, eu quero ser... Quantos querem ser o discípulo do Senhor Jesus? Você quer ser discípulo de Jesus? Olha, é um preço alto, né? Muitos levantaram. Depois da gente dar a introdução e falar um pouquinho aqui, você vai entender o que é ser um discípulo de Jesus, o que Ele espera da sua igreja. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Nós fizemos a leitura da Tua palavra e sabemos que essa palavra, meu Deus, ela é poderosa, poderosa para trazer mudanças, transformações, para edificar a cada um de nós. Diz através do profeta que a Tua palavra, ela não volta para ti vazia, mas a Tua palavra, ela cumpre o propósito na vida de cada um de nós. Então que nessa noite, meu Deus, a Tua palavra não seja colocada num terreno infértil, que a Tua palavra, ela possa cair nos corações produtivos, no coração de pessoas que temem o Teu nome, de pessoas que agora há pouco levantaram as suas mãos e disseram que querem ser os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, através da Sua palavra, mas para isso, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida, o Teu Espírito Santo possa falar através da Sua palavra, no entendimento de cada um dos Teus filhos que aqui estão, porque sem o Teu Espírito Santo, isso vira apenas um discurso, uma oratória, mas com a presença e com a ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, todos nessa noite vão entender o que é ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Deus, e nos abençoe, assim nós te pedimos, e no nome de Jesus nós já te agradecemos, amém? Ocupa o seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, me dê a tua atenção aqui. Eu falei pela manhã, eu volto a repetir agora à noite as mesmas coisas que eu falei pela manhã, no sentido de ter uma ordem no culto. E eu gostaria que você entendesse que nós não estamos aqui apelando por algo impossível, é algo possível os irmãos da igreja fazer. Sejam os irmãos que estão na galeria, os jovens, os adolescentes que aí estão, né? Eu gostaria que você compreendesse que a partir do momento que você entrou por essas portas, você está na casa do Senhor. E o grande Salomão, ele fala no capítulo 5 de Eclesiastes, dizendo coisas importantes para nós: guarda o teu pé, quando você entrar na casa do Senhor teu Deus. Significa que quando você entra nessa casa, é necessário que você tenha reverência, é necessário que você vai prestar a Deus um culto racional, você vai dar a Ele um tempo de 1h30, 2 horas para Ele,
porque Ele te deu 24 horas, deu ou não? Ele não dá menos de 24 horas, dá 24 horas para todo mundo. Tem gente que fala assim, meu tempo está curto. Não está curto não, você não está sabendo administrar esse tempo, porque todo mundo tem as mesmas horas, só depende daquilo que a gente está fazendo, do tempo que Deus está dando para nós. Então Ele te deu um tempo, e esse tempo agora não é teu mais, esse tempo agora é dEle. Ele requer a nossa atenção, a nossa reverência, porque quando nós começamos a ouvir uma palavra, essa palavra, ela tem um cunho espiritual, não é uma oratória. Nós não estamos lendo um livro qualquer. Eu não vou contar da minha vida pessoal para vocês, não tem testemunho aqui não. Aqui tem a revelação da profecia, da palavra de Deus, para que a gente possa crescer saudável, porque a igreja precisa crescer de forma saudável. A igreja precisa receber a palavra. Um dos maiores pecados que um líder, que um pastor, uma pessoa que porta do microfone, ou quem sabe põe a mão nessa Bíblia para pregar, o maior pecado do pastor é esconder as verdades do Evangelho a uma igreja. O maior pecado do líder é não ensinar as Escrituras Sagradas, o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Esse é o maior pecado da omissão que um pastor pode cometer, é ter uma plateia como essa nessa noite, um domingo como esse, e omitir, ou não pregar, ou não ensinar. Significa que o rebanho, ele está desnutrido. A igreja só se alimenta, meu querido, da palavra. O louvor foi uma bênção, mas o louvor não te salva, o louvor não te transforma, o louvor não te edifica. O louvor leva você a ter uma comunhão e adoração a Deus. Essa é a primeira parte fundamental do culto. E é muito importante esse primeiro momento, porque você libera a adoração a Deus e você chama a presença de Deus para o nosso meio. Logo em seguida vem o orador, vem o pregador, para poder pregar. Mas pregar o quê? Pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar a Bíblia. É necessário que se pregue a Bíblia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, esse livro que é rejeitado por muitos que estão lá fora e desprezado por muitos que estão aqui dentro, porque os crentes não gostam de ler, não leem literaturas quando estão estudando e muito menos a Bíblia quando estão dentro da igreja. Por que a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira está caminhando num desvario, está caminhando por lugares e por estradas erradas, por caminhos que não agradam a Deus? Por que as práticas dentro das igrejas evangélicas têm sido, na maioria delas, aberrações? Porque está faltando conhecimento de Bíblia. O povo não quer mais nada senão Bíblia, conhecimento. Eu não posso omitir para vocês o que está escrito, eu não posso falar mais nada senão aquilo que está escrito, o Evangelho. Nós precisamos de Evangelho, irmãos, amém? A igreja brasileira evangélica precisa radicalizar, precisa acabar com o analfabetismo bíblico. Temos que radicalizar isso. O presidente da República, há pouco tempo, através do Lula, através da Dilma, fizeram aí um movimento de que todos os adolescentes, jovens, pudessem concluir o segundo grau, o primeiro grau e até a faculdade, fazendo com que todos tivessem acesso ao ensino, para que não houvesse nenhum analfabeto no Brasil. Mesmo assim, não conseguiu de todo a alfabetizar o Brasil todo, mas tem uma área tão grave também no nosso meio evangélico, que é o analfabetismo. Tem gente que não conhece nada de Bíblia. Tem crente que tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos na igreja, não cresce, não desenvolve a sua fé, não consegue evangelizar, não consegue falar daquilo que Deus fez na vida dele. Meu querido, Jesus Cristo não veio para te curar, não. Jesus Cristo não veio para te libertar, não. Jesus Cristo não veio para te dar um carro novo, não. Jesus Cristo veio para garantir a salvação para mim e para você. A vida eterna está em Cristo. Ele veio estabelecer isso através dos seus evangelhos. É por isso que ele deu à comissão dos 12 esse desafio: ide, pregai. Mas o quê? A toda criatura. Agora no capítulo, abra para mim aqui no telão rapidamente, Mateus,
28, 19 e 20, vamos ver aqui, vamos principiar isso aqui nessa introdução. Quantos estão entendendo até agora? Vamos ter um princípio aqui, irmãos, mas um princípio inteligente. Não se pode pregar o evangelho para pessoas indoutas. Não, eu não estou aqui diante de uma plateia de pessoas ignorantes, não, porque temos aqui alunos de faculdade, temos pessoas aqui graduadas, temos pessoas inteligentes, já formadas. Que dificuldade é essa de pregar o evangelho hoje? É porque as pessoas, elas chegaram um momento agora que cansaram de ser enganadas. Elas não permitem, não aceitam mais ser enganadas por um líder, onde apresenta para elas apenas uma parte do evangelho, não apresenta toda a parte. Eu não quero nessa noite aqui ocultar nada, eu vou falar verdades aqui nessa noite. Talvez alguém aqui vai sair até escandalizado comigo. Talvez alguém aqui vai falar assim, olha, não precisava disso tudo, mas é necessário que se ensine à igreja a forma certa, correta, que agrada a Deus. Como que Deus quer que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus? Olha aqui em Mateus, que coisa interessante, no capítulo 28, já abriu aí, versículo 19 e 20, algumas traduções de Bíblia estão diferentes. Vamos ver se essa aqui está igual a minha aqui, que vai falar a respeito do discipulado. Portanto, ide e fazei, ó. Então não é fazer membro. A ordem é o quê? Portanto, ide de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa tremenda! Ele começa a dizer para os seus discípulos, a respeito da missão que eles teriam, a partir da sua ida aos céus, que eles teriam um grande desafio diante deles. Que a partir daquele momento, assim como eles foram formados num seminário de teologia durante 3 anos, os 12 discípulos assentaram aos pés de Jesus para aprender sobre o evangelho, sobre o verdadeiro cristianismo, não uma nova denominação, não uma nova religião, mas aprender o conceito estabelecido por Cristo, porque o evangelho é isso. É basear os ensinamentos dos 4 evangelhos, ensiná-los às pessoas. Então os discípulos, eles tinham esse compromisso de ensinar as pessoas, fazer delas discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que nós não podemos nos atentar em ter apenas um membro de uma igreja. Não é pelo fato que você tem uma carteirinha de membro de uma igreja, quem sabe 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa o tempo que você tenha, você vai dizer, eu sou membro de uma igreja, mas eu posso não ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Só a salvação, só ela, é que não custou nada para nós, não custou. Ele pagou o preço naquele madeiro. Paulo falando a Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, presente de Deus para nós, não me custou nada, Deus deu Jesus Cristo, para salvar o homem do pecado, isso é presente, não me custou nada, o resto, meu querido, tudo tem um preço. Não pensa você, que você está hoje dentro de uma igreja, e você não precisa se esforçar em mais nada, porque as coisas vão acontecer no estalar de dedo, ou a gente pensar que através de uma doutrina do determinismo, que muitos líderes hoje atentam a ela e ensinam isso para a igreja, não pense que o determinismo faz Deus fazer alguma coisa a nosso respeito, porque não faz. Deus não está a nosso serviço. Deus não é o nosso empregado, não. Quem depende de quem? Nós dependemos dele ou ele depende de nós? Nós dependemos dele, então ele é Senhor,
E aqui embaixo tem criaturas, tem filhos que precisam da graça e da sua misericórdia. Então eu quero entrar um pouquinho a fundo com vocês a respeito do preço do discipulado, a importância que há de uma pessoa quando entra dentro de uma igreja como essa ou outra qualquer, que a pessoa, pelo menos no mínimo, a pessoa comece a ouvir a pregação ou o ensino, principalmente no dia de terça-feira com a pastora Elza, e a pessoa tenha discernimento daquilo que ela está ouvindo, se realmente aquilo que ela está ouvindo está sendo produtivo, está edificando ela ou não. Se a pessoa está dentro de uma igreja e ela está ouvindo balela, porque eu quero aqui nessa noite não só ler com você os textos que aqui eu registrei, mas deixar para aqueles que não têm Bíblia, você ler aqui no telão. É necessário que você examine as Escrituras. Jesus falou sobre isso em João 5,39. O que Jesus disse? Para mim rápido, Mateus, fica ligado. Mateus 5,39, Jesus falou sobre isso. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam de Jesus, não só no Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, todas as Escrituras sagradas, elas tipificam Jesus. Jesus está de Gênesis a Apocalipse, tipificado em cada autor desses livros. E aqui em 5,39 de João, ele fala sobre isso, falando às pessoas, à multidão que estava com eles: examine a Escritura, leia a Bíblia, procura saber, se informar. É necessário, irmãos, que a gente se aprofunde mais no conhecimento bíblico. É isso mesmo? Examinais, porque julgais, e são elas. Você percebe como é que o Evangelho trabalha na nossa vida? Espera aí, alguém poderia dizer: ó pastor, eu vim para essa igreja aqui para fazer uma oração, ou para receber uma oração, ou para fazer uma campanha, para me receber uma cura, uma libertação. Irmãos, quer saber de uma coisa? Campanha de sexta-feira eu acabei com elas. Não tem campanha mais de sexta-feira nessa igreja. Não tem campanha. Pastor, isso é um absurdo. A Quadrangular tem campanha. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa: com campanha ou sem campanha, Jesus é poderoso para te curar, para te libertar, para te salvar, porque quando Ele quer fazer, os demônios do inferno não podem fazer nada contra aquele que é todo poderoso. Então a gente fica, às vezes, irmãos, aqui no altar, tentando buscar o aumento de número de pessoas, fazer que as pessoas venham correndo para o Evangelho, mas fomentadas por uma promessa que não é verdadeira. Porque para Deus fazer na vida de uma pessoa, é necessário que ela ouça primeiro o Evangelho, ouça primeiro a vontade de Deus, e depois Deus estabeleça para ela que se tudo está errado na vida dela, é porque ela ainda não conhece o Evangelho da graça de Deus. As coisas precisam melhorar. Como vão melhorar? Ouvindo o Evangelho. Porque essa revelação do Evangelho, da palavra de Deus, traz luz ao nosso entendimento. Quantos podem dizer amém? Essa luz ao entendimento das pessoas faz elas entenderem que até agora Deus não fez nada na minha vida porque eu estou fazendo tudo de forma errada. E Deus não vem abençoando uma pessoa que está fazendo do jeito errado. Ele não vai fazendo assim. Ele fala contigo: agora é do meu jeito e não do teu, porque do teu deu tudo errado, do meu vai dar tudo certo, mas segundo a minha palavra. É por isso que é necessário você fazer uso do tempo que você vem aqui à igreja, seja terça, sexta ou domingo. Faça uso exclusivo da tua atenção àquilo que está sendo pregado, porque é através dessa palavra que a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Nós temos que acabar com radicalizar o analfabetismo bíblico, e temos que acabar também com esse misticismo religioso, irmãos. A igreja brasileira parece que pega tudo dos Estados Unidos, porque parece que vem muito lixo lá de fora, porque é lixo. Vem tanto lixo lá de fora, e as pessoas pegam isso aqui no Brasil e começam a fazer isso em todas as igrejas. Os líderes começam a ficar alvoroçados, e a preocupação número 1 do pastor é fazer a igreja crescer. Pastor não faz igreja crescer. Quem dá o crescimento a uma igreja é Deus.
Em Atos Apóstolos a igreja cresceu, porque o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que se convertiam ao Evangelho. Não eram as curas e aos milagres. Embora em primeira mão, as pessoas quando vêm, elas precisam realmente ser recebidas pelo Senhor Jesus, receber uma cura da depressão, de uma opressão maligna que está sobre a vida dela, de um problema conjugal, de um problema financeiro, a vida dela não anda, então pode ter realmente interferência maligna na vida dela. Quando ela vem, Jesus liberta ela. Mas depois que os demônios saíram, aí começa o processo da caminhada do discípulo, a caminhada da pessoa para entender o que Deus tem para ela. Deus, irmãos, não tem apenas bênçãos temporais, não. Tem muita gente até o dia de hoje, por incrível que pareça, talvez você vá até duvidar no que eu vou te falar, tem gente até o dia de hoje, que quer seguir Jesus, é porque domingo passado ele abriu uma porta de emprego para mim, na terça-feira o meu filho foi curado, opa! Agora no sábado eu recebi mais uma bênção na minha família. As pessoas, vocês já viram arapuca? Sabe o que é arapuca? Arapuca. Sabe, Rogério? Não sabe. Você mexe com o passarinho. Monta uma arapuca. E aí, eu não sei que tipo de animal que faz isso, você faz um caminho com ele do milho, ou piche, não sei, e vai levando até a arapuca. A pessoa vai, o animal vai comendo, até cair aonde? Na arapuca, cai na arapuca. Assim tem muita gente, vivendo na presença de Deus, Deus querendo muito mais para ela, mas ela não está se preocupando em conhecer a Deus. Ela quer receber de Deus o que Ele tem, os presentes, as bênçãos de Deus. A pessoa perde tempo dentro da igreja, procurando fazer campanhas e mais campanhas, e a vida não muda, a campanha não muda a vida de ninguém. Eu nunca vi a campanha transformar o caráter de uma pessoa. Agora, eu já vi, eu sou testemunha disso, e tem muitas pessoas aqui dentro que têm a sua vida transformada, caráter transformado, lapidado, regenerado, por causa desse Evangelho, que foi pregado a você, e o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, mudando o teu pensamento, a tua forma de agir. Você já não vive mais como antes, porque agora a luz do Evangelho está presente na tua vida, e o Espírito Santo, meu querido, que não trabalha desassociado da palavra, ele começa a comunicar no teu entendimento qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Evangelho, meu querido, não é movimento, Evangelho não é misticismo religioso. O Evangelho que Jesus mandou pregar, ele mandou pregar o Evangelho e fazer discípulos, e de pregar o Evangelho, mas faça discípulos, ensina para eles a palavra de Deus. Aqui em Provérbios, mais um versículo aí, Mateus, ele não está aí não, mais um versículo aqui, para a gente entender aqui, irmãos. Quantos estão entendendo até agora? Eu quero que você entenda o que Deus tem para você aqui nessa noite. Deus tem muito mais, irmãos, do que bênçãos temporais. Aqui, irmãos, em Provérbios capítulo 29, versículo de número 18, Provérbios 29, 18, vai dizer para nós uma coisa muito importante. O que muitos crentes em muitas igrejas hoje estão vivendo desassociado, onde não houver profecia, ensinamento de Bíblia, se não tiver revelação, profecia, o povo se corrompe. O povo se perde. Onde não há profecia, pode ler tudo, irmãos. O que guarda a lei, o que guarda a palavra, ele será bem-sucedido, abençoado por Deus. Mas se eu aqui nessa noite, como os outros pastores que aqui pregam, omitir, não pregar a verdadeira palavra para vocês, você vai se perder, você nunca vai alcançar o amor de Deus, a graça de Deus, a comunhão com Deus. Você vai ser mais um no meio da multidão, como aquelas pessoas que caminhavam com Jesus, querendo receber dele mais um milagre, mais um multiplicar de pão, mais um multiplicar de peixe. Irmãos, vamos despertar nessa noite a nossa fé, porque a nossa fé tem que ser uma fé inteligente. Quantos podem dizer amém para isso?
A tua fé não pode ser pautada apenas no primeiro momento, para você receber algo de Deus. Deus quer muito mais do que isso. O apóstolo Paulo fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Pastor, como é que desenvolve salvação? Ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, sendo bom de Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Amós, está lá em Apocalipse, olhando lá. Cadê esse Amós? Que o Apocalipse não está aqui perto, está lá. Não conhece nada. Quando você encontra com Jeová, aí você passa vergonha, dá um show de Bíblia no crente. Está escrito, mas está mesmo, tá. Eu vou abrir para você, está escrito. Usam textos, usam contextos, sem uma devida interpretação bíblica, não se tem conhecimento de uma hermenêutica, não tem esse conhecimento de uma exegese, não sabe fazer aplicação no texto, não sabe quando e por que foi dito aquilo, e a pessoa come qualquer coisa. Eu quero que essa igreja aqui, em nome de Jesus, estou falando isso, irmãos, em nome de Jesus, eu quero que essa igreja aqui seja uma igreja que examine as Escrituras. Me procura depois do culto. Pode ter teólogo de plantão aqui. Me procura depois do culto e fala: pastor Roberto, vamos conversar com esse negócio que você falou aí em cima aí, porque eu vou conversar contigo a respeito da Bíblia Sagrada, daquilo que Jesus deixou escrito, porque as linhas de teologia, elas divergem de uma pessoa para outra. Tem várias pessoas que têm conceitos de teologia totalmente avessos um do outro. Eu não quero teologia, eu quero o que está escrito, amém, irmãos? Você não precisa de teologia para ser salvo, você precisa conhecer o Evangelho e saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. No Antigo Testamento, no capítulo 6, no verso 4 do profeta Oséias, Deus identifica, irmãos, uma coisa muito séria. Deus olha e Ele vê os sacerdotes na sua casa, perecendo, e deixando as pessoas perecerem por falta de conhecimento. As pessoas estavam sedentas de ouvir a palavra, mas não ouvia porque o sacerdote omitia, não dava o conhecimento às pessoas. Aí ele abre a sua boca, Oséias capítulo 6, verso 4, ele fala: o meu povo foi destruído por uma razão só, porque lhes faltou conhecimento. Não me conhecem, não sabem quem eu sou, só sabe receber da minha mão aquilo que eu tenho para oferecer. Deus quer mais, irmãos, do que bênção dar para nós. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer fazer uma parceria contigo, estar junto com você, te revelando a cada manhã quem realmente Ele é, através do Espírito Santo e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como estão entendendo isso? Então chegou um tempo agora de eu falar para vocês algumas coisas que talvez vai chocar alguns aqui nessa noite. Quando Jesus falou que estes sinais seguirão aqueles que creem, Ele falou isso aqui, terminando as suas palavras com os seus discípulos, significa, meu irmão, deixa eu te esclarecer aqui alguma coisa importante, significa que você não precisa de nenhum ponto de fé para receber alguma coisa. Significa que se eu te der um lenço para você colocar dentro da sua Bíblia, e você ficar beijando esse lenço, passando a mão nesse lenço, orando sobre esse lenço, e pondo esse lenço em cima da enfermidade, significa que você está transferindo o poder de Cristo para uma coisa material. Não se pode atribuir poder divino a coisas materiais. Essa água aqui, meu querido, ela já é abençoada. Mata a nossa sede, já tem a bênção de Deus aqui. Eu estou esclarecendo isso, irmãos, para você entender o que essa igreja prega, o que essa igreja aceita. Eu não posso aqui, todos os domingos, falar isso aqui. Estou falando isso para você hoje. Eu não posso orar num copo d'água. Água não cura, lenço não cura, rosa não tira demônio da tua vida. Eu vou orar e o demônio vai sair de você, vai entrar nessa rosa e essa rosa vai murchar. O demônio fica na rosa, isso é mentira, isso é picaretagem. Demônio sai no nome de Jesus, sai para não voltar.
E se ele insistir em ficar, Jesus vai permanecer com seu poder ali, até esses demônios saírem, e ele entrar como um verdadeiro valente, poderoso na vida de uma pessoa. Então a igreja brasileira está vivendo o auge do misticismo religioso. A igreja brasileira começou a aceitar o judaísmo dentro dela, o sincretismo religioso. A igreja evangélica começou a aceitar o ecumenismo dentro dela. Precisa se associar a outras religiões pagãs que não acreditam em Yahvé, esse verdadeiro Deus, como suficiente através do seu Filho para tirar você das drogas. Levanta aqui o Rafael, vem cá. O Rafael aqui, ó, é exemplo disso. Quem tirou esse jovem das drogas? Não foi uma casa de recuperação, foi o poder de Jesus Cristo. Tirou ele do fundo do poço, colocou ele de pé e disse para ele: o meu evangelho, a minha palavra vai estar na tua mente, e eu, através do meu espírito, vou estar transformando o seu caráter e fazendo de você um verdadeiro atalaia na presença de Deus. É isso que Deus faz. É muito fácil, irmãos, enganar o povo. Desculpa. É muito fácil enganar o povo. Seja pessoas que estejam aqui, pessoas inteligentes, pessoas convictas em relação àquilo que prega e àquilo que você está vivendo. Para de achar que vindo aqui, assentar aqui, vai ouvir uma boa mensagem, uma boa palavra, vai sair daqui e tudo está resolvido. Não está. A palavra sai daqui, meu querido, como um fogo, e quando ela encontra um coração preparado, uma terra boa, essa terra começa a dar bom fruto, o caráter começa a ser transformado, o milagre começa a acontecer na vida da pessoa. Não precisa você ficar, meu querido, andar de joelho para um lado e para o outro. Não precisa sair, vou ficar na fila do pastor Roberto, que essa oração dele aqui é poderosa, fervorosa. Não, mas a pastora Elza está do lado de lá. Não, eu tenho que ir lá. Pastora Elza, eu já recebi a oração do pastor Roberto, mas eu estou achando que mais uma vai resolver o meu problema, porque vai ser dose dupla. Chega lá fora e fala assim: mas deixa eu ver, o Manuel está aqui, o Manuel põe a mão de novo, porque agora vai confirmar a vitória. Não confirma. Deus, Oséias, Amós, capítulo número 3, verso de número 8. Cadê o pessoal daí? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus propósitos aos seus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Verso 7. Verso 7 de Amós. Olha aqui como é que Deus trabalha conosco. Certamente, vai ler comigo. Quais são esses segredos, meu querido? A palavra, a profecia. Deus não vai fazer nada na tua vida sem antes lhe revelar os propósitos que Ele tem através desse altar, através dos profetas, mostrar para você que você precisa parar de achar que vir à igreja é suficiente para você ter uma vida na presença de Deus. O diabo não se preocupa com pessoas que vêm à igreja, muito pelo contrário, ele até gosta. Porque se o indivíduo, a pessoa, o crente, que está dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, mas nada muda na vida dele, o seu caráter não muda, as suas atitudes não mudam, as suas ações são as mesmas. Eu te pergunto, que preocupação que o diabo tem com essa pessoa? Nenhuma. É mais um no meio da multidão. Desperta nessa noite a tua fé e entenda que essa palavra tem que ser um referencial e um divisor de águas da tua vida. Um crente maduro, consistente, um crente quando chega em qualquer lugar, quando ele abre a sua boca, ele é identificado não só pela sua aparência, mas por aquilo que ele fala.
Eu fui na loja no sábado com a pastora Elza, aí cheguei lá no centro, eu sentei num banquinho lá esperando ela, escolher uma roupa, ela escolhendo, aí a moça chegou, olhou para minha cara assim, olha, o senhor vai me desculpar, mas o senhor tem cara de pastor, falou comigo, o senhor tem cara de pastor. Falei nada com ela, não foi verdade? A minha testemunha ali. Você tem cara de pastor. Falei, mas por que eu tenho cara de pastor? Não, o seu jeito sério e a forma com que o senhor fala. Então o crente é identificado por aquilo que ele fala. Crente não joga conversa fora. Crente não fica com blá blá blá, blu blu blu. Crente não fica no WhatsApp. Estou de bobeira. Eu estou de bobeira. Não fica de bobeira não, porque Davi ficou de bobeira e o diabo pegou a bobeira dele, transformou num adultério. Então quando você está com a sua mente cheia da palavra de Deus, o diabo não tem acesso à tua mente. Você entende que você está cheio de Deus, e você começa a transbordar Deus para as pessoas que estão à sua volta. Você começa a perceber que a tua palavra, quando você libera ela está temperada com sal. Uma palavra que faz a diferença na vida das pessoas que estão no sofrimento. É isso que é evangelho, é isso que é ser crente. Ser crente não é pegar uma carteirinha e dizer, eu faço parte da igreja do Evangelho Quadrangular de bairro Nova Era, e daí? Esfrega isso na frente do diabo, ele ri da sua cara. Não precisa você dizer nada, basta você ser aquilo que vai agradar a Deus, um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Hoje não dá para concluir a mensagem, mas eu quero entrar aqui agora no texto do capítulo 14, agora eu vou começar a pregar. Misericórdia, a igreja não é da palavra não. Amém mesmo? Amém. Posso pregar ou não posso pregar? Amém. Eu vou manter o horário, não vou passar não, tá? Eu prometo, tá, Ismael? Eu prometo. Aqui em Lucas, irmãos, capítulo número 14, irmãos, Jesus falando a respeito do preço do discipulado. Olha que coisa interessante que ele fala aqui, no versículo de número 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não vou nem para o 27 não. Ele está colocando aqui, irmãos, algumas situações, que embora alguém possa dizer assim, mas afinal de contas agora eu vou abandonar minha família, não é isso. Não é isso. Ele está dizendo aqui sobre prioridades. Esse aborrecer aqui, não é você ficar de mal com as pessoas não, é prioridade, prioriza Jesus na tua vida, porque tantas vezes um filho impede a pessoa de vir à igreja, aqui é o contrário. Aqui as crianças ficam doidas dos pais, vão para a igreja hoje, pai, vão para a igreja, vão para a escolinha, os meninos gostam da escolinha lá em cima. Tem pai que já falou comigo, pastor, não ia vir na igreja, mas o menino insistiu tanto comigo, então vamos na igreja. O filho está fazendo a diferença na vida do pai e da mãe. Isso não é muito bom não, significa que você está sendo empurrado. A gente tem que ter, irmãos, prazer de vir à casa de Deus, irmãos. Oh meu Deus, que tempo é esse, onde as pessoas estão tão indispostas, as pessoas não querem fazer nada no reino de Deus. Vocês levantaram as mãos agora há pouco, dizendo que queria ser discípulo, mas que covardia é essa de querer ser um discípulo, onde na verdade a gente não se dispõe a pagar o preço de sair de casa, assistir um culto com reverência e entender que o que se é dito aqui em cima não é implicância de pregador. Não é pastor que quer gritar na tua cabeça não, é um pastor, é uma pastora, é alguém que está dizendo para você, muda de vida, muda de ações, para de ser menino espiritual, sai do leite e vai para o manjar. Que tanto de crente é esse, que só quer leite? Pastor Roberto, vou sair da igreja porque o Miguel me aborreceu. Falei paz com ele, ele não falou paz comigo. Eu estou trocando de denominação, pastor, porque a igreja que eu fui visitar, só tem que ver, me deram até um copinho de água lá na porta. Eu estou indo embora. Menino espiritual, manhoso, crente manhoso não ganha nada com Deus. Irmãos, tem criança manhosa, bate o pezinho, rola no chãozinho, eu quero. E a mãe fala, meu Deus do céu, então toma meu filho. Você vai parar de chorar? Toma.
Ai, glória a Deus, descobri o segredo. Toda vez que levantar a perninha para cima e pedir alguma coisa, eu vou dar, e ele vai parar de chorar, eu vou ficar em paz. Não dá uma palmadinha nele para você ver, não. Ele vai entender quem está no comando. Deus não é paternalista. Deus não é maternalista. Deus não passa a mão na tua cabeça. Quando você errar e a exortação, a correção, a disciplina vier desse altar, abaixa a tua cabeça, entenda que aquele que recebe a correção é filho, aquele que rejeita a correção é bastardo. Tem um monte de bastardo dentro das igrejas. Bastardo, nunca foi filho. Talvez nunca seja, porque não quer se submeter à vontade absoluta de Deus através da sua palavra. Deus não vai curar, Deus não vai libertar, não vai fazer nada, enquanto a gente for manhoso. Manhoso. Discípulo não pode ser manhoso. Pastor Roberto, eu estou na luta. É uma luta que esse casamento continua, nessa luta, porque Deus é poderoso para renovar tuas forças físicas, emocionais, mas não sai desse barco, fica nesse barco, porque está todo mundo saindo do barco, irmãos. Eu sei que tem casamentos aqui que não conseguiram vingar, pessoas que se esforçaram muito, não conseguiram se manter casados. Mas tem alguns aqui que por causa de pequenas coisas, que abandonam o barco, não tem motivo para separação, mas eu vou separar, e depois cria esse problema sério para nós aqui, a pessoa está com 5 casamentos nas costas, e vem para mim e fala, pastor, agora é o 6º, o senhor faz, eu não faço, ou pelo amor de Deus, irmãos, eu não sou Santo Antônio não, vamos lá que ele vai fazer. Não é assim que Deus trabalha, não. Deus trabalha com as lágrimas. Sabia disso? Quanto tempo você tem chorado pelo teu casamento? Quanto tempo você tem gastado para chorar pela libertação dos teus filhos? Quanto tempo você tem chorado para que o teu esposo se converta ao Evangelho? Pastor, eu já cansei de falar com ele. Não cansa, meu querido, porque o diabo nunca vai cansar de atacar ele e de manter ele debaixo do seu cativeiro. Tem que ter nessa casa um sacerdote, tem que ter um discípulo de Jesus nessa casa, para dizer, essa casa aqui, ela não vai ruinar, não vai cair, porque aqui mora um servo de Deus, um discípulo de Jesus, e o Senhor vai habitar comigo e vai me ajudar, porque o diabo não vai vencer essa parada. O que ele disse, ele não exagerou. Eu não posso amar mais a pastora Elza. Pastora Elza, por mais que eu te amo, e você sabe que eu te falo isso todo dia de manhã. Ela sabe disso, todo dia de manhã, eu te amo, meu amor. Eu confirmo isso mais uma manhã contigo, e dou um abraço e um beijo bem gostoso, e falo, estamos juntos nisso. Por mais que eu a ame, irmãos, eu não posso amá-la mais do que Jesus. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, está acima dos meus filhos, da minha esposa, de qualquer coisa que esteja nessa terra. É por isso que eu quero que nessa noite você decida o que você quer, porque tem muita gente que não sabe o que quer. A pessoa está no meio do caminho, a pessoa, ela está dentro da igreja, está insatisfeita dentro da igreja, ela senta, ouve uma palavra como essa, e ela ainda sai murmurando e reclamando do pastor. Eu não gostei do jeito que o pastor falou. Não, até está certo, mas do jeito que ele falou, há de ouvir comigo. Se vem Paulo aqui para cima, se vem Jesus ou um João Batista aqui para cima, não sobra um aqui dentro. Raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira de Deus? Bênção todo mundo quer, mas pagar o preço por elas, poucas pessoas querem. Irmãos, Deus tem muito mais do que coisas dessa terra. Deus tem os céus para nós. Deus tem os céus para você, meu irmão. É chorando e gemendo, é chorando, aflito, magoado, angustiado, não importa como está a tua alma, o importante é você chorar aos pés do Senhor Jesus, derramar tuas lágrimas diante dele e dizer, Senhor, uma coisa eu te peço, não me abandone.
Não retires de mim, como Davi disse, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque é Ele que é um sinal vermelho na minha vida, mostrando a todo momento aquilo que eu estou fazendo certo e aquilo que eu estou fazendo de forma errada. Não insista em viver uma vida de pecado, uma vida errada. O que eu estou falando para vocês aqui tem a ver com a Bíblia Sagrada. Carrega a tua cruz, meu querido. Qual é a tua cruz? Eu não sei. Ah, pastor, a minha cruz tão pesada é o meu marido. Arrasta ela, meu filho, minha filha, arrasta. É a tua cruz, não é a minha. Cada um tem a sua cruz ou não? De vez em quando eu até ajudo, irmãos. Eu até ajudo, né? Vamos lá. Porque eu cansei, irmão, é contigo. Agora é contigo, cada um tem a sua. Foi o que ele falou aqui no versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, esse discurso aqui é muito pesado. Isso aqui, irmãos, dá uma pregação de uma noite inteira, para mostrar para a gente que a gente não é discípulo ainda. Nós estamos caminhando para ser um verdadeiro discípulo, porque tem muita coisa na nossa vida, irmãos, que precisa melhorar. Melhorar o nosso temperamento, melhorar a nossa forma de ser como crente, dentro da igreja e fora dela. A igreja não pode ser esse palco de confusões. Uma hora a igreja está para um lado, outra hora a igreja está para o outro. Não, desde que você entrou aqui no nosso ministério e vai completar agora em dezembro 7 anos, nós nunca mudamos a nossa posição de colocar esse rebanho no caminho da porta estreita e do caminho estreito. Nós nunca te oferecemos facilidade aqui. Pode vir, do jeito que você estiver aqui. Não fica preocupado com esse pecado não, que nós pegamos o teu pecado, põe debaixo do tapete e a coisa está resolvida. Quantos viram o vídeo do padre essa semana aí? Está bombando na rede. Quem ouviu aí? Quem viu? Possível, gente. Ó Jorge, só eu e você. Não, passou na internet, me mostraram na porta da igreja, estou falando com vocês. Passou, isso é de ontem esse vídeo? É muito recente esse vídeo, né? O padre falando, irmãos, do homossexualismo, falando da condenação que há, homem com homem, mulher com mulher, e falou de nós, pois os evangélicos estão falando, estão pregando, mas os padres estão tudo calados. Eu estou falando isso. Você vai para o fundo do inferno se você continuar com essa filosofia do homossexualismo, porque Deus fez o homem e fez a mulher, macho e fêmea, Deus os criou. Eu falei, gente, o que é isso? Esse cara está convertendo? Não é possível. Aí ele falou assim, ó, se vocês não me virem mais aqui, é porque sumiram comigo. Ele testemunhou daquilo que vão fazer com ele, porque vai calar a boca dele, não pode mais se falar a verdade, mas Jesus falou, e conhecereis a verdade liberta, liberta o homem, glória a Deus, é isso que Deus faz. Então esse padre, pode ser que daqui a uns dias eles procuram a cassação dele, mas ele falou a verdade, e as pessoas aplaudiram e ouviram e entenderam aquilo que o evangelho precisa ser ensinado em todas as igrejas. Para encerrar, irmãos, havia, na época do apóstolo Paulo, Atos capítulo de número 17, verso de número 10, havia uma classe de pessoas nobres, lá em Bereia. Paulo fala desses discípulos, desses novos convertidos. Os crentes se converteram lá em Bereia, eram crentes diferenciados, onde eles ouviam Paulo pregar, mas examinavam e comparavam o que Paulo falava com aquilo que estava escrito. Isso eu acho tremendo. Para mim aí, Atos capítulo 17, verso 10, vai começar a falar sobre isso. Olha aqui, só para a gente encerrar, quando estão cansados, digam amém. Vocês não tem pegadinha com vocês não, né? Está todo mundo ligado. E logo de noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para, tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ele já tinha ido em Tessalônica, foi rejeitado, saiu de Tessalônica, foi para Bereia. Versículo de número 11. Ora, esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda.
examinando diariamente as Escrituras, para ver se essas coisas eram assim. Olha que coisa maravilhosa. Eu preguei aqui hoje, eu preguei o quê? O Evangelho. O apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho, mas eles estavam ouvindo Paulo e examinando o que Paulo estava ensinando, para saber se tinha sentido o que eles estavam ouvindo e o que estavam lendo, o que Paulo estava falando. Significa que essa igreja dos novos convertidos, porque o versículo 12, o 13 vai falar que eles estavam ainda se convertendo ao Evangelho, mas eram crentes novos convertidos com sede da palavra, anotavam tudo o que Paulo dizia, comparavam o que Paulo estava dizendo com aquilo que estava escrito. Ou seja, um crente assim, ele cresce de forma saudável. Um crente assim, ele não dá trabalho para o pastor não, irmãos. Um crente bereano, como muitos dizem, eu gostaria de ser um crente bereano, mas tem uma diferença, para pagar o preço ninguém quer. Esses crentes examinavam a Escritura. A maioria dos crentes sabe o nome dos 12 jogadores do time de futebol dele. E se tem 21, ele fala o nome de todos os reservas que estão no banco, mas ele não sabe falar o nome dos 12 apóstolos. Ele não sabe ir na Bíblia e achar nenhum livro na Bíblia, como se a Bíblia fosse um objeto ou um livro qualquer. Isso aqui, meu querido fechado, eu concordo que seja um livro de capa preta, mas quando ele se abre, é a boca de Deus para nós, é revelação de Deus para nós. Então o crente pentecostal, ele quer esconder atrás de algumas coisas. Você quer ver um exemplo? O crente entra numa luta, é o diabo. Ah, é o diabo? Não, misericórdia. Eu comprei nas Casas Bahia de 15 parcelas, eu consegui pagar só 2, isso só pode ser o diabo. Não, isso é imprudência. Isso é Lucas capítulo 14, verso 28 em diante. Aquele que quer construir uma torre, quer construir uma casa, quer fazer um projeto, primeiro assenta, faz as contas, se tem como comprar os materiais, pagar o pedreiro e dar sequência na obra. Não é começar uma obra, deixar apenas no alicerce e esquecer daquela obra. Isso é imprudência. O discípulo não faz isso. O discípulo, que é discípulo de Jesus, ele assenta, faz as contas. Meu amor, vamos comprar uma geladeira. Quanto custa a geladeira? R$1.000. Quanto que é a prestação? R$100. Vai dar para a gente começar e pagar? Esquenta não. Casas Bahia tem muito. O Magazine Luiza já está milionário. A gente compra 2. Depois muda de endereço. Onde é que eles vão achar a gente? Não acha mais não. Isso se chama desonestidade. Discípulo não é desonesto. Crente, ele deve, mas ele paga as contas que deve. O crente, quando vai comprar, assenta e faz as contas, para não entrar no cartão de crédito, estourar o limite e colocar o seu nome no SPC, no Serasa, e você ficar com vergonha dentro da igreja, porque o seu nome está sujo. Não foi Satanás, não foi o devorador, foi imprudência do próprio crente. Ah, pastor Roberto, eu vou comprar pela fé. Eu nunca vi fé comprar. Fé compra, irmãos. Fé compra. Não compra, irmãos. Cai um pacote lá na tua porta de R$200, R$500 para pagar as contas do mês. Eu conversava com uma pessoa, ela dizia para mim, pastor Roberto, eu estou devendo, pastor Roberto, 100 mil. Só um milagre. Que milagre, irmão. Pastor, quem sabe Deus apaga todas aquelas boletas do banco, apaga com o anjo, com aquela pena na mão que ele tem, ele passa lá em cima daquela dívida, e o banco fala, está perdoada a tua dívida. Meu querido, isso não existe. Isso é uma fé fajuta, porque fé inteligente, você compra sim pela fé, mas calcado em alguma coisa que você esteja fazendo coerente com aquilo que você ganha e de acordo com a vontade de Deus, porque às vezes a pessoa nem precisa trocar de carro, nem precisa trocar de geladeira, mas ele faz questão de fazer isso para mostrar para os outros ostentação. Quer ser melhor do que o outro, porque o vizinho comprou um carro novo, eu vou comprar também. O discípulo de Jesus, ele está aqui, no capítulo 14, verso 28. Você quer ser discípulo de Jesus? Então presta atenção em relação à tua vida financeira.
Finança tem a ver com crente. Crente caloteiro vai para o inferno, porque os desonestos não herdarão o reino dos céus. Se você deve, corre atrás de quem você deve amanhã, segunda-feira. João, eu te devo. Quanto que eu te devo? R$100. Meu querido, eu não posso te pagar 100, mas eu posso te pagar 10 por mês. Pode? Irmão, você quer receber na mesma hora. Opa, está fechado. Está fechado. Paga 10 todo mês, mas paga tuas contas. A ninguém devais nada, senão o amor. Toda essa obra aqui, tudo isso, avaliado em R$2 milhões que está aqui. Irmãos, eu não devo nada dessa obra. Nada dessa obra. Porque Deus foi fiel com essa igreja, com esse povo, com a semente que vocês colocaram aqui, e eu usei a administração para não endividar essa igreja. Eu e a pastora Elza podemos sair daqui hoje, para mudar para uma outra igreja, para uma outra cidade. Eu vou sair daqui, irmãos, assoviando com ela, porque eu vou deixar para vocês aqui um patrimônio, compro e pago. Qualquer pastor que quiser entrar para aqui dentro hoje aqui, ele vai entrar aqui, mas ele vai dormir, irmãos, numa rede, sossegado. Porque ele vai saber que aqui teve alguém que passou por aqui e fez o que está escrito em Lucas capítulo 14, verso 28. Eu nunca envergonhei o nome de Jesus por causa das finanças. Quando eu converso com alguém, eu converso na medida certa, do jeito certo e como eu posso realizar os meus pagamentos. Eu tenho reputação para falar sobre finança para vocês, porque eu tenho a minha vida honesta. Eu tenho a minha vida no altar de Deus. Eu tenho minhas contas bancárias em dia. Nunca voltou um cheque na minha conta. Nunca ninguém, minha mãe me ensinava isso, não deixa bater na tua porta para te cobrar, corre atrás e paga. É isso que eu tenho feito aqui nesse lugar. Pastor Celso está lá no cantinho lá, ó. Ele sabe disso, todos os materiais que vieram para essa igreja, eu paguei eles. O que eu fiquei te devendo, pastor Celso? Levanta a mão e fala, rapaz. Eu não posso criar testemunha contra mim. Amém, irmãos? Vamos encerrar esse culto? Você foi abençoado? Então vamos fazer do jeito que está escrito, porque a gente só tem a ganhar. Talvez você venha aqui hoje aqui pensando assim, eu preciso de uma palavra. Deus está liberando uma palavra para você. Uma palavra, conserta o teu altar, restaura a tua vida, resolva os teus problemas pessoais. Faça como o apóstolo Paulo, em simples palavras ele resumiu tudo. Aquele que milita, não se embarace com o negócio dessa vida. Para de ser caloteiro, para de ser enrolão, para de ser desonesto. Anda de cabeça erguida, cumpra com teus compromissos, porque em breve Jesus virá para buscar, não é os caloteiros, Jesus virá buscar os remidos e lavados do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, é isso que Ele virá fazer, nos levar para os céus. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido, que Deus, Ele possa mover você, transformar você, tirar você do comodismo, da zona de conforto, tirar você do anonimato, tirar você do esconderijo da caverna, porque o que tem de crente escondido hoje, irmãos, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, será que eles vão reconhecer eu aqui? Será que não é possível que aparecer um abençoado? Meu Deus do céu, meu filho, leva essa garrafa de cerveja e traz uma Guaraná aqui, meu filho, da Americana, para ficar pelo menos igual, não precisa disso. Não precisa disso, viva uma vida transparente, uma vida onde reflita as boas obras de Cristo na tua vida, no teu dia a dia. Que alguém olhe para você e diga, ali vai o Tadeu, ali vai um homem de Deus, ali vai o Ismael, um homem de Deus. A Marília, uma mulher de Deus, é reconhecida, meu querido, não simplesmente por carregar uma Bíblia, é reconhecido pelas atitudes que você tem tido no teu dia a dia. Se ponha de pé, vamos orar a Deus, irmãos. Irmãos, nós precisamos mudar. Tem coisa para mudar aí ou não tem? Será que tudo que eu disse aqui são coisas em vão? Não são. O Davi vai estar aqui cantando um louvor a Deus. Irmãos, todo domingo aqui, irmãos, é concerto, é restauração. Lembra da mensagem da pastora Elza domingo passado? Que choque, irmãos. A pastora Elza deu uma descarga de 1.500 na gente. Desceu 1.500 volts aqui nesse lugar, na mensagem da pecadora, irmãos. Uma mulher que estava totalmente rendida aos pés de Jesus, e a partir de então ela mudou todo o curso da sua vida. Por que a gente nessa noite não aproveita essa oportunidade? Por que você não entenda que você não precisa ser mais um na multidão?
Não precisa ser mais um que fala, eu frequento uma igreja de crente. Não, Deus quer mais do que frequentadores, Deus quer discípulos. Deus quer pessoas comprometidas com o seu reino e com a sua palavra. Deus não precisa de críticos, irmãos. A igreja evangélica está sendo criticada demais, até pelos próprios evangélicos. Tem crente que reúne um com o outro e começa a malhar.